Olá, seja muito bem-vindo ao Controle Estoico, o seu canal de reflexões diárias sobre o estoicismo preferido. Meu nome é Otton e nós, todos os dias, às 6h45 da manhã, estamos compartilhando uma reflexão sobre a filosofia estoica. E hoje nós vamos para a reflexão de número 6 de 365. A reflexão de hoje tem título o seguinte: Onde, quem, o que e por quê. E essa é uma reflexão importantíssima, mais uma vez, está no texto Meditações do nosso queridíssimo imperador Marco Aurélio. Abre aspas para o Marco Aurélio, ele diz o seguinte: uma pessoa que não sabe o que é o universo não sabe onde está. Aquela que desconhece seu objetivo na vida não sabe quem é ou o que é o universo. Quem desconhece todas essas coisas não sabe por que está aqui. Assim, o que pensar de pessoas que buscam ou evitam o louvor daqueles que não têm conhecimento algum de onde estão ou de quem são? Então, o Marco Aurélio, nosso querido imperador, está nos provocando a uma reflexão sobre a nossa própria identidade. Eu poderia te perguntar agora, citando Tiririca: quem é você, abestado? Quem é você, abestado? Quem é você? Essa é uma pergunta fundamental. E no nosso texto do livro, o autor vai dizer que muitas vezes as pessoas não sabem responder quem são. Né? Então, muitas vezes nós respondemos a essa pergunta dizendo o que fazemos, dizendo com quem nos relacionamos, dizendo algumas características da gente. Mas, de fato, saber responder quem é, o que é a vida, por que estou aqui, são perguntas existenciais dificílimas de serem respondidas. Então não espere uma facilidade ao responder essa pergunta. Eu estou falando aqui, aí às vezes parece, você pode imaginar assim: "Ah, então, se eu pensar um pouquinho, eu vou conseguir responder". Deixa eu tomar o meu café aqui, ó, cafezinho, ó. Então às vezes dá essa impressão de que é fácil chegar nesse tipo de resposta, mas não é tão fácil assim. Por mais que a gente reflita, por mais que você reflita, por mais que eu reflita, é sempre muito desafiador chegar a um tipo de resposta para essa pergunta. Talvez seja mais fácil, inclusive, responder o que é o universo. Talvez seja mais fácil responder isso do que responder quem sou eu. Mas o texto vai explorar essa profunda conexão entre compreender o universo e compreender a si mesmo. O título é Onde, Quem, o Que e Por quê. Então nós temos uma cadeia de conhecimento, ou nós temos uma cadeia do conhecimento. Marco Aurélio, nosso querido imperador, vai estabelecer uma lógica sequencial, ou seja, quem não conhece o universo não sabe onde está. Quem não sabe onde está ou qual seu objetivo, não sabe quem é. Eu vou já falar sobre essa conexão e trazer um exemplo que vai deixar mais claro como os estoicos pensam essa conexão. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. O Marco Aurélio também vai ressaltar nessa citação que é irracional buscar o elogio ou evitar a crítica de pessoas que não sabem quem são ou onde estão. Então, buscar a validação de quem está perdido existencialmente é inútil. E isso daqui é muito importante porque muitas vezes nós corremos atrás de pessoas para validar alguma ação nossa, né, para validar a nossa própria vida, mas nós buscamos em pessoas que estão perdidas. E se eu pudesse,
te dar um conselho aqui, eu sei que conselho, se fosse bom, a gente venderia conselhos, mas se eu pudesse te dar um conselho aqui, seria você fazer uma assembleia de vozes. E o que que é essa assembleia de vozes, Otton? São pessoas que se encontraram na vida e que podem falar, que podem validar ou invalidar as tuas ações e a tua própria vida. Então, não busque validação no @Yuri Gatinho, certo? Que tem uma foto de perfil, o Naruto. E ele vai lá e comenta no post no Instagram: Você não sabe de nada. Ou você é ridícula. Entende? Quem é Yuri Gatinho com o avatar do Naruto na vida? Se esconde, não consegue externalizar nem o seu próprio rosto. Avalie, orientar alguém. Avalie, comentar algo de produtivo sobre alguém. Então, não busque em pessoas que estão perdidas existencialmente a tua própria orientação de vida. Pare de fazer isso. Não busque validação em pessoas que são baixas existencialmente, que são baixas espiritualmente. Não faça isso com você. Quem deve orientar a tua vida é alguém que já está orientado na sua própria vida. Esse é o princípio básico de orientação, né? As mentorias do marketing digital aí estragaram, vamos dizer assim, esse processo de preceptoria, de mentoria, de orientação, né, de coach, estragou com tudo isso. Mas no fundo, né, é porque essa galera também tá meio perdida, né, e quer ajudar os outros, mas tá meio perdido. Mas busca alguém, busca um conselho de pessoas que possa orientar e validar a tua vida. Isso sinaliza a superficialidade moderna, né? Porque muitas pessoas não sabem responder quem são, né? Não sabem responder nem sobre o que fazem, a origem de suas profissões. Eu acho que essa é a primeira vez que eu vou falar isso neste canal. Eu sou psicólogo de profissão, e se eu perguntar para muitos psicólogos, eles não vão saber o que é a alma humana, por exemplo, que é um conceito central dentro da psicologia. Não é o comportamento, mas é a alma humana, né? O psicólogo trabalha a alma humana. E se eu perguntar para muitos psicólogos, muitos psicólogos não vão saber o que é a alma humana e muitos não vão conseguir responder o que é o homem, que é o objeto de estudo da psicologia. Entende? Então nós temos uma superficialidade moderna. Então a maioria das pessoas, se pressionada, vamos dizer assim, com uma arma na cabeça, não conseguiria articular claramente quem são ou o que representam, pois estão ocupadas perseguindo coisas sem importância. Então, se você caiu neste canal, talvez você esteja dando um passo inicial de buscar coisas com importâncias mais concretas, com importâncias mais reais. Isso é fundamental para você orientar a sua vida. Saia da futilidade, saia da superficialidade moderna. Busque coisas que são sólidas, não busque coisas que são líquidas. Então, a gente precisa ter um chamado à clareza. É necessário você dedicar tempo para definir a sua identidade e propósito, para não viver segundo influências erradas e influências, principalmente desse tempo que não nos orienta a buscar aquilo que realmente é. E só para finalizar a nossa reflexão de hoje, como prometi ainda há pouco, vou trazer um exemplo dessa primeira parte aqui da nossa meditação, em que Marco Aurélio diz: uma pessoa que não sabe o que é o universo não sabe onde está. E dessa cadeia do conhecimento, que é essa lógica sequencial de que quem não conhece o universo não sabe onde está, quem não sabe onde está ou qual o seu objetivo, não sabe quem
Portanto, nós temos uma conexão aqui física-ética. Lembra que nós falamos em dias anteriores sobre a ética, que ética é o modo de ser, né? Como você se comporta, não é um conjunto de regra, mas um comportamento. Então, para a filosofia estoica, nós temos uma conexão física-ética. O que muita gente não sabe sobre o estoicismo, ou não explica, né? Ou não pesquisa, é que o estoicismo ele vai ter uma característica metafísica panteística, né? Por quê? Porque entende que o todo, que a parte faz, nós fazemos parte do todo. Então, muita gente não sabe isso, dessa característica panteística do estoicismo, né? Muita gente tenta retirar essa característica da filosofia estoica. Eu não estou dizendo aqui para você ser um panteísta, tá bom? Se você quiser pesquisar depois esse tipo de característica dentro da filosofia estoica, fique à vontade, você pode pesquisar sem dúvida nenhuma, né? Mas isso é um elemento que muitas vezes as pessoas retiram do estoicismo e que muita gente não cita, inclusive, né? Dificilmente eu vejo alguém falando sobre estoicismo e citar essa conexão física-ética, né? Que tem essa característica panteísta. E eh, recentemente nós tivemos nos cinemas, no final do ano passado, ali em dezembro do ano passado, nós tivemos o lançamento de Avatar 3, né? Avatar, acho que Fogo e Cinza, ou Fogos e Cinzas, Fogo e Cinzas. Então nós tivemos o lançamento do Avatar. E para você entender essa conexão física ética, você precisa assistir o Avatar e entender como eles se comportam, como os Na'vi, né, os nativos de Pandora se comportam. Então, é uma ética ali panteísta, é uma conexão física ética, né, dessa característica, né, do todo. Então, a física não é apenas teórica, a física nesse sentido de natureza, né, de coisa material mesmo. Então, isso não é apenas teórico, é uma física vivida, né? Então, se você quer entender de verdade a lógica estoica, você precisa entender que o universo é um todo orgânico e racional, logos, para poder você entender o seu papel como uma parte desse todo, desse meros. Então, se você não entende que é uma parte de um todo maior, você vai agir como um câncer, trabalhando contra o organismo, ou seja, contra a humanidade, contra a natureza. Por isso, você saber onde você está nesse cosmos define o que você deve fazer, ou seja, como você deve colaborar com o destino e com a natureza. E não existe exemplo mais claro na minha cabeça do que você assistir ao Avatar. Então, assista ao Avatar a partir dessa perspectiva, porque lá existe uma característica panteística. Eles fazem, o povo Na'vi, acho que é Na'vi ou Na'vi, acho que é Na'vi. Os Na'vi, né, eles fazem parte do todo, né? Tanto que no primeiro filme é bem característico isso, né? O personagem principal, o Jack Sully, ele ele quando ele fica no corpo ali do Avatar, ele espalha a natureza, ele assusta os animais, ele incomoda, ele desequilibra o equilíbrio natural, né, do cosmos, né? Então ele chega ali bagunçando, barulhento, zoadento, né? Até que ele vai aprendendo e até que ele vai entendendo todo o equilíbrio da vida, né? E aí ele entende essa filosofia e a gente vai percebendo, inclusive pelas falas da botânica lá, da doutora em botânica, principalmente no filme um, nós vamos compreendendo que ela vai entendendo que a natureza, ela tem, uma razão. A natureza é racional.
Tanto que existe uma fala no primeiro filme que ela diz que na árvore em que é representada a entidade maior deles lá, esqueci agora, Eiwa, Eiwa, Eiwa. Nessa árvore existem milhões de conexões, mais do que o cérebro humano. Ou seja, o que eles estão tentando dizer é que existe uma entidade racional, é que além de física, existe uma razão por trás. Então, essa é a lógica estoica. Este é um belo paralelo com a lógica estoica. Então, eu te convido depois a assistir Avatar a partir desse entendimento panteístico, a partir dessa conexão física ética. Para poder você entender quem você é, você precisa entender o funcionamento do universo. Você já pensou nisso? Você já pensou em como a tua identidade está conectada com o teu lugar no universo? Então, esse é um princípio de reflexão. Compreender isso, entender isso, é se aproximar um pouquinho mais da ética estoica. E aí, você já tinha ouvido falar sobre isso? O que é que você pensa sobre isso? E se você quiser receber todos os dias reflexões sobre o estoicismo, eu te convido a se inscrever aqui no Controle Estoico, no canal, a triscar no sininho para você receber todos os dias às 6h45 a notificação e você assistir reflexões breves acerca da filosofia estoica e de prática de vida. Deixa o like no vídeo e nos encontramos amanhã. Beijinhos, tchau.